Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Carlos Drummond de Andrade nasce em 1902 em Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais, morando parte da infância na fazenda do Pontal. Seus antepassados são de famílias tradicionais da região, com muitos parentes e descendentes. Tem como avós paternos o capitão Elias Andrade e Rosa Drummond de Andrade, e os avós maternos são Antônio João Drummond e Flávia Augusta Teixeira Drummond. Ele é o 9º filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade. Aqui aparece em 1913, aos 11 anos, com seus pais, acompanhado dos irmãos Altivo e José e as irmãs Rosa e Maria das Dores. Vem de 2 famílias irmanadas, os Drummond e os Andrade, como irá cantar em 1968 no poema Raiz. Os pais, primos, irmãos, avós dando-se as mãos, os mesmos bisavós, os mesmos trisavós, os mesmos tetravós, a mesma voz. Começa o curso primário no grupo escolar da cidade e, após trabalhar numa casa comercial, torna-se, em 1916, aluno interno do Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, onde conhece futuros amigos da vida inteira. Afonso Arinos de Melo Franco e Gustavo Capanema, com quem irá trabalhar na década de 30. 2 anos depois vai estudar no internato jesuíta Anchieta, em Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários. Escreve então o poema Onda, que é publicado no jornalzinho Maio, de Itabira, por seu irmão Altivo. Em 1919, tem um incidente grave com o professor de português. A ortografia e a acentuação. A ortografia e a acentuação são muito importantes. Como é que vocês vão sair daqui e enfrentar o mundo lá fora sem conhecer as regras da gramática? Seu Carlos Drummond, o senhor é um insubordinado, um anarquista. Não, é a minha poesia. Será expulso por insubordinação mental. O senhor não conhece português. Está expulso. Sai da sala, já! Já! O jovem poeta já brigava com a gramática acadêmica, sendo expulso definitivamente da instituição ao final do período. No poema Certificados Escolares, do livro Esquecer para Lembrar, de 79, ele diz: Volto a saber-me expulso do colégio, e o Brasil é dor em mim por toda parte. Sua família transfere-se para Belo Horizonte, onde Drummond passa a residir. Quando nasci, o anjo torto desses que vivem nas sombras disse: vai Carlos ser goste na vida.
As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Em 21, Drummond publica os primeiros trabalhos no Diário de Minas e no ano seguinte ganha um prêmio de 50 mil réis pelo conto Joaquim do Telhado. Frequentando o Café Estrela e a Livraria Alves, fica amigo de Milton Campos e Aníbal Machado, entre outros. Perdi o bonde e a esperança. Volto pálido para casa. A rua é inútil e nenhum alto passaria sobre o meu corpo. Vou subir a ladeira lenta, em que os caminhos se fundem. Todos eles conduzem ao princípio do drama e da flora. Não sei se estou sofrendo, ou se é alguém que se diverte. Por que não? Na noite escassa, com o insolúvel flautim. Entretanto, há muito tempo nós gritamos sim ao eterno. Drummond forma-se na Escola de Farmácia de Belo Horizonte, mas desde 22 já escrevia nas revistas Para Todos e Ilustração Brasileira do Rio. Nessa época, faz amizade com Ciro dos Anjos, Abgar Renaud, Emílio Moura e Pedro Nava, com os quais vai criar o modernismo em Minas. Ele envia carta a Manuel Bandeira, revelando sua admiração pelo poeta. Ao concluir o curso de farmacêutico, é escolhido orador da turma, mas não tem maior interesse pela profissão e passa a fazer vida literária. Na homenagem a Agripa Vasconcelos por sua eleição para a Academia Mineira de Letras, Drummond está presente. Em contato com os paulistas da Semana de Arte Moderna, funda em Minas, com Emílio Moura e Martins de Almeida, em 1925, a Revista, órgão modernista do qual saem 3 números. Deflagra sua poesia anticonvencional. Nasce o humor drummondiano. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. Lili casou-se com J. Pinto Fernandes e não tinha entrado na história. O modernismo agita o Brasil. A exaltação nacionalista e as influências das vanguardas europeias viram pelo avesso as artes no país. No Grande Hotel de Belo Horizonte, em 24, Drummond encontra os modernistas: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral,
e Blaise Cendrars, que vem de uma viagem pelas cidades históricas. Com Mário, ele inicia longa correspondência literária. Na poesia, o momento é de experimentações, como o Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, ou o Grupo Verde-Amarelo, de Cassiano Ricardo. A grande vedete é a Blague e o poema Piada. Drummond, afinal, é o nosso Baudelaire, né, em língua portuguesa, no sentido de estabelecer e fundar a nossa modernidade. E a modernidade só pode ser compreendida em termos brasileiros, especialmente nas décadas de 30, 40 e 50, quando vem à tona o cotidiano. Aí quando eu descobri o Drummond, que eu li Lua Diurética, eu fiquei escandalizado. Lua Diurética? Mas poesia não é isso, cara. Poesia é alma minha, gentil, que te partiste. É que lua diurética. Escreve teu nome com macarrão. Não é aquela poesia de anjos, de alma minha, de hora direis, ouvir isso. Não, é a poesia do todo dia. A poesia está aqui agora. Então, a Blague, em primeiro lugar, a Blague e a Piada, em primeiro lugar, eram veículos, digamos assim, de agressão contra essa linguagem oficializada, essa poesia oficializada, o que levava a que um poema da época, como No Meio do Caminho havia uma pedra, fosse tomado como uma prova de desrespeito. Por sua vez, a Blague era o veículo através do qual entrava alguma coisa de mais substancial, que era a própria ironia. A ironia pode dizer que é a ponta aguda do senso de humor em Drummond, que tem uma correspondência com o eu lírico nessa poesia. Não é um eu lírico pacífico, mas um eu lírico conflitivo, um eu lírico cheio de contrastes. Aí nós dizemos que é um eu contorcido. No primeiro poema, na primeira estrofe do primeiro livro, Drummond lança a pedra fundamental da sua poesia. Quando ele diz: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem à sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O gauche é um indivíduo estranho. É um indivíduo que está à esquerda, que está à margem, que está no escuro. Ou no caso drummondiano, o indivíduo que estava na província, jovem, olhando aquele mundo imenso e tentando entender. Em Drummond, toda palavra tem o reverso, toda ideia tem a contra-ideia, e aí surge a chispa da ironia e do humor. Por exemplo, ganhei, perdi meu dia. Esse primeiro Drummond procurava estabelecer uma ligação entre o interno e o externo, o eu e a realidade. O eu não se há de dissolver na realidade, porque nenhuma articulação entre uma coisa e outra salva o eu. A poesia não salva ninguém. Pelo contrário, ela nos deixa tortos em nossos cantos. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto. Não ame. Ouço dizer que há tiroteio ao alcance do nosso corpo. E a revolução, o amor, não diga nada. Tudo é possível. Só eu impossível. O mar transborda de peixes. Há homens que andam no mar como se andassem na rua. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
passos na escada, depois mais nada. O poeta se casa com Dolores Dutra de Moraes em 1925. Ela vai ser sua companheira de toda a vida. Após tentar a vida de fazendeiro em Itabira, volta para Belo Horizonte como redator-chefe do Diário de Minas, retomando com entusiasmo a vida cultural da cidade. O ano de 27 é trágico, com o nascimento de seu filho, Carlos Flávio, que vive apenas alguns instantes. Em 28, Drummond provoca polêmica e escândalo, ao publicar em São Paulo, na revista de Antropofagia, o poema No Meio do Caminho, pedra jogada nos meios literários. No mesmo ano, nasce a filha Maria Julieta, sua grande adoração, que celebraria no poema dedicado ao pai, A Mesa, do livro Claro Enigma, de 51. Repara um pouquinho nesta, no queixo, no olhar, no gesto e na graça menineira, e dize depois de tudo, se não é entre meus erros, uma imprevista verdade. Esta é minha explicação, meu verso melhor ou único. Na luta pelo sustento da família, vai trabalhar na Secretaria de Educação, por indicação de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Em seguida, passa a ser redator do órgão de imprensa do Estado. Finalmente, em 1930, com auxílio da imprensa oficial, através de desconto no salário, Drummond inventa o selo Edições Pindorama e publica os 500 exemplares do seu primeiro livro, Alguma Poesia. O fato é comemorado em jantar de homenagem, no qual é saudado por Milton Campos. Drummond é funcionário na Secretaria do Interior, quando irrompe a Revolução de 30. O palácio é centro das operações militares, e o poeta torna-se oficial de gabinete, quando seu amigo Gustavo Capanema assume o cargo de secretário. 3 anos depois, Drummond participa ativamente do governo, nos meses que Capanema é interventor federal em Minas Gerais. Continua a colaborar em revistas e volta à redação ao mesmo tempo dos jornais Minas Gerais, Estado de Minas e Diário da Tarde. Em 34, publica o seu segundo livro, Brejo das Almas, numa edição de 200 exemplares. Seus primeiros livros, observa Antônio Cândido, revelam as inquietudes do eu, uma subjetividade tirânica. O eu é uma espécie de pecado poético inevitável, em que precisa incorrer para criar, mas que o horroriza à medida que o atrai. Para José Guilherme Melchior, a técnica de expressão do poeta é consequência das piruetas do eu. As palavras mudam o sentido pelas posições que tomam no verso, numa enumeração caótica de feição surrealista, como no poema Patético. Que barulho é esse na escada? É o amor que está acabando. É o homem que fechou a porta e se enforcou na cortina. Que barulho é esse na escada? É Guiomar que tapou os olhos e se assoou com estrondo. É a lua imóvel sob os pratos e os metais que brilham na copa. Que barulho é esse na escada? É a torneira pingando água, é o lamento imperceptível de alguém que perdeu no jogo, enquanto a banda de música vai baixando de tom. Que barulho é esse na escada? É a virgem com um trombone, a criança com um tambor, o bispo com uma campainha e alguém abafando o rumor que salta de meu coração. Como se deu o modernismo em Minas? Nós não estávamos satisfeitos com o que havia. Não só em Minas, como no Brasil, a literatura havia sofrido um certo declínio. E pegando os livros publicados em 1920, 21, 22, verificamos que não havia nada de novo realmente no Brasil.
E como vocês se ligaram ao movimento nacional? Nós nos sentimos como que atraídos para o Grupo Paulista. E essa união foi muito boa para nós, porque tivemos a sorte de nos aproximar do Mário de Andrade, que realmente era uma figura excepcional em todos os aspectos. Não há dúvida, foi a grande figura do modernismo brasileiro. Ele não só procurava inovar, como também tinha grande interesse em aprofundar o conhecimento da matéria literária, da estética literária. Então, a conversa com o Mário era sempre muito produtiva. A conversa com o Oswald de Andrade era divertida. Ele contava piadas, fazia blagues e muita ironia. A gente morria de rir com as besteiras do Oswald. Agora, nas entrevistas dos seus contemporâneos, os outros modernistas, eles falam de uma liderança sua indiscutível. Eu era o menos informado, o mais inculto dos rapazes de Minas e, ao mesmo tempo, o mais audacioso. A nossa roda era realmente maravilhosa. Nunca mais em Minas acontecia um fenômeno como esse. Uma roda em que estavam juntos Milton Campos, Abigar Renault, Emílio Moura e Ciro dos Anjos. Era a melhor gente de Minas. Todos eles estudiosos. Eles trabalhavam. Eu era vadio, namorador, não levava a vida a sério. Daí o fato de eu ter uma atividade literária mais intensa. Porque a minha vida se dividia em dois polos, a literatura e o namoro, compreendeu? Era o que eu fazia. Então deu essa impressão que eu era líder, pelo fato de que eu me aplicava mais a essas coisas. E como funcionava o grupo? Qual era a relação entre vocês? À noite nós nos encontrávamos no café, uma coisa que a geração de vocês não conheceu. Para se ter uma ideia, nós ficávamos horas naquelas mesinhas de mármore tomando café, ou uma média com pão e manteiga, café com leite com pão e manteiga, ou então, quando tinha mais dinheiro, uma cerveja. Era um outro tempo, um outro estado de espírito, uma outra maneira de viver. Então, essa noite eu fiz o meu sonetinho e quando nós nos reunimos, eu saquei do bolso do paletó e mostrei para os meus amigos. Eu lembro que o Milton, o Abigar, nenhum deles tinha gostado. Mas eles foram piedosos o bastante para não dizer que estava uma droga. Então, vocês criaram uma revista, um marco que revela uma certa ruptura com a crítica. Vocês de Minas são impressionantemente atualizados com o que se publicava no eixo São Paulo e Rio. Assim que saía uma publicação, vocês imediatamente faziam a crítica. Quando nós fundamos a revista, nós recebemos um conselho muito sábio do Mário de Andrade. Esse conselho, aliás, combinava com a própria situação, com o próprio ambiente literário de Minas Gerais, que era o seguinte: você deve fazer uma revista compósito, uma revista misturada, em que o novo se misture com o velho. E mesmo porque se nós tentássemos fazer uma revista exclusivamente modernista, nós não conseguiríamos. Nós tínhamos que combinar pessoas, que combinar nossos espíritos, nossas tendências, com as de outras pessoas que eram contrárias a nós e que nos toleravam. Eu escolhi a poesia porque eu acho que é o veículo literário que permite mais diretamente a expressão da emoção e a autoconfissão. A minha poesia é confessional. Como o senhor encara essas memórias do passado? Fica-lhe dele algum incômodo? Hoje não. Sabe, minha filha, eu cheguei a uma idade tal que para mim poucas coisas têm importância. A gente vai se despojando da vida, vai descobrindo que tudo é aparência, é espuma e que as coisas realmente importantes são muito poucas na vida. Sossegue, Carlos. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Inútil você resistir, ou mesmo suicidar-se. Não se mate. Oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas, que ninguém sabe quando virão. Se é que virão. O amor no escuro, não, no claro, é sempre triste, meu filho Carlos. Drummond deixa Minas, acompanhando Gustavo Capanema, que é nomeado por Getúlio Vargas ministro da Educação e Saúde em 1934. Para trabalhar como chefe de gabinete do amigo, ele vai começar vida nova no Rio de Janeiro.
Sua poesia terá também uma grande mudança. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Os camaradas não me disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Câmera, ação. Professor Leandro Conder, qual um verso que sintetizaria plenamente a fase social do Carlos Drummond de Andrade? A vida apenas, sem mistificação. Gravando. O que representam os livros O Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo, da década de 40, na obra do Carlos Drummond de Andrade? Eles representam um movimento de busca de uma intervenção na história, né? Uma transformação da sociedade, um movimento de politização do pensamento do Drummond. Eu me lembro que no primeiro deles, no Sentimento do Mundo, tem um poema em que ele é o operário no mar, né? Em que ele se pergunta, será que algum dia eu o compreenderei? Quer dizer, ele já tinha a preocupação de alguma forma de se relacionar com um movimento social, que seria um movimento promovido pelos trabalhadores, para encaminhar uma mudança social. E como surge o ideal de redenção na poesia dele? Com a politização, ele procura o caminho de uma ação consequente no encaminhamento de uma alternativa, uma sociedade nova, diferente. E aí ele identifica a revolução com redenção. Drummond procura o caminho de uma revolução que seja total, né, que mude a sociedade e que se manifestaria no símbolo da flor, que ilude a polícia e fura o asfalto, que é feia, é desbotada, mas é realmente uma flor, né? O Carlos Drummond de Andrade trabalhou no ministério do Gustavo Capanema durante o Estado Novo, na ditadura de Vargas. E há uma tese que discute a questão do comprometimento ideológico do intelectual com esse regime no qual ele estava envolvido. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O Conselho Federal do Serviço Público Civil e as comissões de eficiência de cada ministério. Eu acho que o fato do poeta ter trabalhado para o Ministério, né, para o Estado, durante esse período, não é suficiente para caracterizar o envolvimento ideológico, né? Num país que tem as características antropogeográficas do Brasil, admito mesmo que se duvide de uma ação direta. Eu acho que o mercado de trabalho está aí. O mercado para o produtor cultural, não há como você pedir que ele exclua o Estado das possibilidades de trabalhar. Agora, o próprio Drummond, na ocasião em que essa crítica foi feita, ele dizia: é uma situação diferente a de quem trabalha, quem serve a uma ditadura e a de quem serve sob uma ditadura, porque a conivência se daria num outro nível, que era o do apoio aos princípios, o apoio ao programa político da ditadura, coisa que ele nunca fez. Em 1945, o Carlos Drummond de Andrade foi convidado pelo Luiz Carlos Prestes para ser editor do jornal comunista Tribuna Popular. Como foram as relações do poeta nessa época e posteriormente com a militância política? No auge do porre de esperança, ele está muito vulnerável à sugestão de participar da atividade do Partido Comunista. Mas mesmo nesse momento, ele preserva uma profunda desconfiança mineira, né, em face
desse mergulho na ação. Então ele aceita o convite, mas não fica muito tempo porque ele não se sente à vontade e ele se retrai, sem abandonar o engajamento, escrevendo poemas muito engajados. Quando em 1949, já no início da Guerra Fria, se prevê uma radicalização da perseguição aos comunistas por parte do governo, os comunistas decidem se apropriar da direção da Associação Brasileira de Escritores e aí montam uma chapa quase puro sangue, se isolam e empurram todos os escritores liberais, os democratas independentes, para os braços de uma articulação conservadora. E há um conflito muito grande, conflito inclusive com atrito físico, né? Trocaram bofetadas, empurrões, uma briga pelo livro de atas da reunião, e o Drummond salvou o livro de atas contra uma tentativa dos comunistas de se apropriar desse livro. Foi um episódio muito lamentável e ele ficou muito marcado como sendo inimigo do partido. Depois houve outros episódios também. Num dado momento, o jornal do partido, já no auge da Guerra Fria, manda uma repórter buscar a assinatura do Drummond, um apelo pela paz, mas um apelo formulado em termos que convinham ao Partido Comunista e que estreitavam um pouco a proposta pacifista. E o Drummond não quis assinar. Então a moça, argumentando com ele, dizia: o senhor não pode deixar de assinar, é um apelo pela paz. E ele disse: não vou assinar, minha filha. E aí ela dizia: o senhor é pela guerra? Ele disse: sou pela guerra. Que era uma maneira bem-humorada de cortar o papo, né? Então ela voltou e o jornal noticiou: o poeta Carlos Drummond de Andrade se declara a favor da guerra. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas, beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha a uma ponte na Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam em sangue. Meus olhos são pequenos para ver as mãos que se hão de erguer, os gritos roucos, os rios desatados e os poderes ilimitados, mais que todo exército. Meus olhos são pequenos para ver a fila de judeus de roupa negra, de barba negra, prontos a seguir para perto do muro, e o muro é branco. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carnes, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, palavra indireta, aviso na esquina, tempo de 5 sentidos num só. O espião janta conosco. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Meus olhos são pequenos para ver o deslizar do peixe sob as minas e sua convivência silenciosa com os que afundam, corpos repartidos. Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo vultos a rastejar na praia obscura aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália onde se morre. Meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos, arrebentar o chão das vidraças, ou do ar, das ruas cheias e dos becos. Coração orgulhoso tem pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan.
preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, porém dos mais dispostos à galhofa, girando um pouco em tua atmosfera ou nela aspirando a viver, como na poética e essencial atmosfera dos sonhos lúcidos, era preciso que um antigo rapaz de 20 anos, preso à tua pantomima por filamentos de ternura e riso dispersos no tempo, viesse recompô-los. E o homem maduro te visitasse para dizer-te algumas coisas sob color de poema. Para dizer-te como os brasileiros te amam. E que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece com qualquer gente no mundo. Inclusive os pequenos judeus de bengalinha, chapéu coco, sapatos compridos, olhos melancólicos, vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e riem nos filmes, nas ruas tortas com tabuletas, fábrica, barbeiro, polícia, e vencem a fome, iludem a brutalidade, prolongam o amor. Como um segredo dito no ouvido de um homem do povo, caído na rua. Não é a saudação dos devotos, nem dos partidários que te ofereço. Eles não existem. Mas a de homens comuns numa cidade comum. E nem faço muita questão da matéria de meu canto, ora em torno de ti, como um ramo de flores absurdas, mandado por via postal ao inventor dos jardins. Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração, os párias, os falidos, os mutilados, os deficientes, os recalcados, os oprimidos, os solitários, os indecisos, os líricos, os cismarentos, os irresponsáveis, os pueris, os cariciosos, os loucos e os patéticos. Ó palavras desmoralizadas, entretanto salvas, ditas de novo. Poder da voz humana inventando novos vocábulos e dando sopros exaustos. Dignidade da boca aberta em ira justa e amor profundo. Crispação do ser humano, árvore irritada contra a miséria e a fúria dos ditadores. Ó Carlitos, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa estrada de pó e esperança. A guerra e os movimentos sociais invadem sua poética. O cidadão Carlos Drummond continua a trajetória de funcionário público e escritor. Em 1935, ocupa cargo na Diretoria-Geral de Educação, amplia suas relações no meio literário e, em 1942, o editor José Olímpio publica Poesias, onde está o célebre poema E Agora, José. Em 1945, lança a novela O Gerente, e seu aclamado livro A Rosa do Povo. E agora, José, e agora, José, e agora, José, a festa acabou, José, a festa acabou, a luz apagou, a festa acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora Joaquim, e agora Raimundo, e agora você. Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora José está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo foi
fugiu e tudo mofou. E agora José, e agora José, José, e agora José, José, e agora José, e agora José. Em 45, entrevista Prestes na prisão. Deixa o gabinete de Capanema e, a convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, vai trabalhar no Patrimônio Histórico, onde será chefe de estudos e tombamentos. Drummond tem atuação política na Associação Brasileira de Escritores. Em 46, recebe o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira por conjunto de obra. Seu trabalho no patrimônio, do qual vai se aposentar somente em 62, provoca comunhão com a memória religiosa e histórica do país. Essa vivência marca sua obra, como vemos no poema Selo de Minas. Dai-me, Senhor, a só beleza desses ornatos, e não a alma. Pressente-se dor de homem, paralela das 5 chagas. Mas entro e, Senhor, me perco na rósea nave triunfal. Por que tanto baixar o céu? Por que esta nova cilada? Senhor, os púlpitos mudos, entretanto me sorriem. Mais que vossa igreja, esta sabe a voz de me embalar. Perdão, Senhor, por não amar-vos. Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, em que todos se debruçavam na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Superando o que há de corriqueiro e por vezes anedótico na fixação da vida de todo dia, o poeta aguçou a capacidade de apreender o destino individual, a condição humana em certos dramas corriqueiros da sociedade moderna. É o que ele faz não apenas com os fatos das guerras e da luta social, mas também mostrando o absurdo da separação entre as classes e o conflito humano, como, por exemplo, na história do simples entregador de leite na madrugada, no poema A Morte do Leiteiro. Ele extrai do acontecimento ainda quente uma vibração profunda que o liberta do transitório, atingindo a plena expressão.
Ladrão se pega com tiro. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro estatelado ao relento perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. A vida cosmopolita da capital federal no início dos anos 50 marca a obra de Drummond, mas sua linguagem não ostenta o modernismo dos livros anteriores. Colabora também em várias publicações. Ele surpreende mais uma vez, experimentando na poesia uma mudança de corte radical e metafísico, com o livro Claro Enigma, em 1951. Poesia, marulho e náusea. Poesia, canção suicida. Poesia que recomeças do outro mundo, noutra vida. Deixaste-nos mais famintos. Poesia, comida estranha. Se nenhum pão te equivale, a mosca deglute a aranha. Poesia sobre os princípios dos vagos dons do universo, que em teu regaço incestuoso o belo câncer do verso. Azul, em chama, o telúrio reintegra a essência do poeta. E o que é perdido se salva. Poesia, morte secreta. Quero compor um soneto duro como poeta nenhum ousar escrever. Quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que seu maligno ar imaturo ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Mas que coisa é homem que há sob o nome? Uma geografia? Um ser metafísico, uma fábula sem signo que a desmonte? Como sabe o homem o que é sua alma e o que é alma anônima? Para que serve o homem? Para estrumar flores, para tecer contos, para servir o homem, para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra. Mas existe o homem. Drummond não é apenas o maior poeta brasileiro do século XX. Ele é um dos maiores poetas da cultura ocidental. A obra dele se constrói como se fosse um projeto. Cada livro está relacionado com o livro seguinte e ele está desenvolvendo uma certa visão do mundo. Por isso é que não basta apenas fazer uma leitura de certos temas que existem na sua poesia. O tema da cidade, da família, do pai. Mas é necessário ver de que maneira todos esses temas estão correlacionados, constituindo, na verdade, um sistema. A palavra é metade de quem escreve, metade de quem lê. Então, nesse sentido é que se diz que a corrosão drummondiana é uma revelação aberta para o leitor, para as mil faces
que o leitor pode emprestar àquilo. O ganho é de quem lê. O ganho é do texto que se constitui. Ele é comovido. Essa emoção não perturba a realização literária, não se sobrepõe à realização literária, é contida, mas ao mesmo tempo ele consegue um equilíbrio entre a forma e a emoção. Drummond faz poema sobre o poema. Isto desde os seus primeiros poemas até o momento culminante de Claro Enigma, poema famoso, Procura da Poesia, não é? Em que diz: penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Antes de dizer isto, ele faz 8 recomendações anteriores sobre não se fazer poemas sobre sentimentos, sobre acontecimentos, sobre episódios circunstanciais. Tua memória, pasto de poesia. Tua poesia, pasto dos vulgares. Vão se engastando numa coisa fria, a que tu chamas vida e seus pesares. Mas pesares de quê? Perguntaria. Se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares. E nada resta, mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Em 1950, Drummond viaja pela primeira vez para o exterior do país. Vai a Buenos Aires, a cidade mítica de Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar, e que cantará em poema dizendo: É meio-dia, Luiz Maurício, hora belíssima entre todas, pois unindo e separando os crepúsculos, à sua luz se consumam as bodas do vivo com que já viveu ou vai viver, e a seu puríssimo raio entre repuxos, os ticos e as palomas confraternizam na Praça de Maio. Lá nasce o primeiro neto Carlos Manuel, filho de Julieta e do genro Manuel Granha Echeverri. Manuel será também tradutor de seus versos para o castelhano, publicados em 58 na Argentina. Drummond voltará à cidade portenha em 53, quando do nascimento de seu segundo neto, Luiz Maurício. Com a edição do volume Poemas em Madrid, Drummond é finalmente divulgado no estrangeiro. Aparece em 52 o livro Viola de Bolso. Ele inicia em 54 uma série de palestras na rádio do Ministério da Educação e começa a escrever no jornal Correio da Manhã as crônicas intituladas Imagens. Lança em seguida Fazendeiro do Ar e Poesia até agora. Ganhei.
perdi meu dia, e baixa a coisa fria também chamada noite. E o frio ao frio em bruma se entrelaça num suspiro. E me pergunto, e me respiro na fuga deste dia que era mil, para mim que esperava grandes sóis violentos e me sentia tão rico deste dia. E lá se foi, secreto, ao cerro frio. E sou o meu próprio frio que me fecho longe deste amor desabitado e líquido, amor em que me amaram, me feriram 7 vezes por dia, em 7 dias de 7 vidas de ouro. Amor, fonte de eterno frio, minha pena deserta ao fim de março. Amor, quem contaria? Já não sei se é jogo ou se poesia. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado, os já perdera. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé já se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Nos anos 50 e 60, Drummond faz sofisticadas traduções de livros como Les Paysans, de Balzac, em 54, La Fugitive, de Proust, em 56, ou Fome, do sueco prêmio Nobel Knut Hamsun, em 63. A tradução mais famosa é da peça Dona Rosita, a Solteira, de Garcia Lorca, em 59, pela qual recebe o prêmio do Círculo Independente de Críticos Teatrais. Sobre o fuzilamento trágico na Guerra Civil Espanhola do poeta andaluz, sua grande admiração, ele escreve: Esse claro dia espanhol, composto na treva de hoje, sobre teu túmulo há de abrir-se, mostrando gloriosamente, ao canto multiplicado, de guitarra, gitano e galo, que para sempre viverão os poetas martirizados. Com a boca cerrada, imaginária frieza, refreia a tua estranheza, que embora atravesse o mar. Porque teus olhos traidores com os meus se misturaram. Porque tuas mãos trançaram em minha cabeça flores.
Que luto de beija-flores deste à minha juventude, que sendo norte e saúde o teu calor e aparência, vence a tua cruel ausência, cordas do meu alaúde. Prima, ai ai, minha riqueza, roxinol entrenevada, conserva a boca cerrada a imaginária frieza, refreia tua estranheza, que embora atravesse o mar, a água tem de me emprestar nardos de espuma e de calma, para refrescar minha alma quando eu comece a queimar. Uma noite, adormentada em meu balcão de jasmins, vi baixar 2 querubins sobre a rosa enamorada. Ela tornou-se encarnada e branca era sua cor. Como delicada flor, as pétalas encendidas foram caindo feridas por esse beijo de amor. Assim eu, primo inocente, em meu jardim de begônias, dava ao ar minhas insônias e minha alvura corrente. Terna gazela imprudente, alcei os olhos, te vi. Em meu coração senti agulhas estremecidas. Prima, então eu não voltaria para levar-te a meu lado em barco de ouro equipado com as velas da alegria. Luz e sombra, noite e dia, dentro de mim serás medalha. És o veneno que espalha amor na alma sem ninguém. De terra, onda e vai e vem tecerá minha mortalha. Anseio ver-te chegar uma tardinha em Granada, com toda essa luz salgada e nostalgia de mar. Voltarás? Volto, na certa, pelos diamantes de Deus, pelos cravos de seu costado. Te juro que volto ao teu lado. Adeus, primo. Prima. Adeus. Sua obra, na medida que avança, volta ao passado, através dos temas da memória, da morte e da família. Para Luiz Costa Lima, a referência aos parentes mortos é um dos sulcos mais profundos cavados pela influência de Manuel Bandeira em Drummond. No poeta mineiro, a ideia do tempo como desgaste não se encerra apenas na fixação das pessoas e fatos evocados. Intensifica a ideia da corrosão que rói o mundo. Deliberamos vender como de fato vendemos, cedendo posse, jus e domínio, e abrangendo desde os engenhos de secar areia até o ouro mais fino, nossas lavras, nossas por herança de nossos pais e sogros bem-amados, que dormem na paz de Deus, entre santas e santos martirizados. De nossa mente, lavamos o ouro, como de nossa alma um dia os erros se lavarão na pia da penitência. E filhos, netos, bisnetos, tataranetos, despojados dos bens mais sólidos e rutilantes, portanto os mais completos, irão tomando pouco a pouco despego de toda a fortuna e concentrando seu fervor numa riqueza só, abstrata e una. São palavras no chão e memória nos altos, as casas ainda restam, os amores mais não. E restam poucas roupas, sob a peliz de pároco, a vara de um juiz, anjos, púrpura, ecos. Macia flor de ouvido, sem aromas governas o tempo ingovernável, muros pranteiam, só. Toda história é remorso. Drummond era um mestre para todos. Ele ficou sendo uma espécie de símbolo, né? Quando ele veio aqui para o Rio, é claro que se distanciou, né, de todos. Ele era muito amigo. Eu, por exemplo, eu fiz para Aguilar a obra completa de papai. Desde aí, Drummond, tudo que ele encontrou de papai, ele passou a me mandar. Era amigo com A maiúsculo, sabe?
Era uma reunião para discutir temas literários. Havia uma ata. Essa ata era lida às 5 horas da tarde. E começava geralmente a reunião às 3 horas, 2, 3 horas. Vinha muita gente boa, né? Perunava, Afonso Arino Franco, o Raul Bopp esteve lá. E, aliás, foi quem criou a palavra Salvadori. Porque ele fez uma ata e, na introdução, ele diz assim: uma reunião se realiza aos sábados na casa do Doyle, só pode ser chamada Salvadori. Em 1960, nasce o neto Pedro Augusto. Em 62, demolida a casa onde viveu por 21 anos, passa a residir na rua Conselheiro Lafayette, número 60, em Copacabana. Após 35 anos no serviço público, aposenta-se do Departamento do Patrimônio Histórico. Publica nesse mesmo ano A Bolsa e a Vida, Lição de Coisas, e sua antologia poética, na qual seleciona e organiza seus poemas de forma original e reveladora. 64 é o ano do movimento das reformas de base do presidente João Goulart, que se alastra pelo país como um furacão político e social. O movimento encontra forte resistência nas forças conservadoras e um golpe de Estado é articulado. Os militares, em 1º de abril, intervêm na vida pública, depondo Goulart, caçando políticos e fechando o Congresso. A esperada resistência dos sindicatos, fuzileiros navais e tropas leais ao presidente não acontece. A ditadura militar que se inicia, bem simbolizada no incêndio do prédio da União Nacional dos Estudantes, irá durar por 21 anos. A obra de Drummond, curiosamente, não é afetada por esses eventos. Enquanto cidadão e jornalista é atuante, o poeta volta-se introspectivamente para o passado, como no livro Boitempo, de 68, o ano que deflagra a Revolução Jovem no mundo e no Brasil. Boa tarde, em que posso servir? Isso daqui não é um assalto, é uma expropriação. Todo mundo pro banco! Mas o banco está composto. Você também. Tudo certo aqui em cima. Mas ele tinha razão. O gerente falou a verdade. Não tem dinheiro nenhum no cofre. Sua poesia, que já fora intensamente participante da vida real nos anos 40, através do extraordinário A Rosa do Povo, volta-se agora para o seu mundo interior. Espírito de Minas, me visitas sobre a confusão desta cidade, onde voz e buzina se confundem, lança teu claro raio ordenador. Conserve em mim ao menos a metade do que fui de nascença e a vida esgarça. Por vezes emudeces, não te sinto a soprar da azulada serrania, onde galopam sombras e memórias de gente que de humilde era orgulhosa e fazia da crosta mineral um solo humano em seu despojamento. Espírito mineiro, circunspecto talvez, mas encerrando uma partícula de fogo embriagador. Não me fujas no Rio de Janeiro, como a nuvem se afasta e a ave se alonga, mas abre um portulano ante meus olhos, que a teu profundo mar conduza. Minas, Minas além do som, Minas Gerais. Drummond torna-se celebridade cultural. A obra completa aparece pela editora Aguilar. Em 69, irá deixar o Correio da Manhã, passando a ser cronista do Jornal do Brasil. No livro Lição de Coisas, que recebera o prêmio da União Brasileira de Escritores, se encontrava o poema O Padre, a Moça. Com a explosão do cinema novo de estética nacionalista e social, Joaquim Pedro de Andrade, inspirado pelo poema, dirige em 1966 obra-prima cinematográfica interpretada por Helena Inês e Paulo José.
Fotografado em poético preto e branco por Mário Carneiro, o filme recria em imagens inesquecíveis os cerros mineiros, seus mitos arcaicos e a insurreição do amor profano. O padre furtou a moça, fugiu. Pedras caem no padre, deslizam. A moça grudou no padre, vira sombra, aragem matinal soprando no padre. Ninguém prende aqueles dois, aquele um, negro amor de rendas brancas. Por que Deus se diverte castigando? Por que degrada o amor sem destruí-lo? E a cabeça da mula sem cabeça ainda é rosto de amor, onde em sigilo a ternura defesa vai flutuando? Que coros tão ardentes se desatam em feixes de inefável claridade? Que perdão mais solene se humaniza e chega à provação e paira em bênção? Que festiva paixão lança seu carro de ouro e glória imperial para levá-los à presença de Deus, feita sorriso? Que santidade súbita lhes corta a respiração com visitá-los? Que esvair-se de males? Que desfalecimentos teresinos? Fora o crepitar da lenha pura e medindo das chamas o declínio, eis que os perseguidores se persignam. Em 73, publica As Impurezas do Branco e O Menino Antigo. Sempre homenageado, Drummond homenageia Manuel Bandeira em 1986, escrevendo 21 poemas para uma edição comemorativa do centenário do poeta. Da semana que passou, contou com o lançamento e noite de autógrafos na sede do Pen Clube, no Rio de Janeiro, dos livros de poemas do consagrado escritor Carlos Drummond de Andrade. A efeméride foi marcante, com a presença animada de acadêmicos e membros afamados do meio cultural do país. O poeta foi saudado pelo presidente da notável instituição, o imortal Marcos Almir Madeira. Creia que para o Pen Clube é um motivo de felicidade e alegria intelectual esta tarde de autógrafos. Poeta é aquele para quem o mundo como existe não basta. Isto significa o elogio da insatisfação criadora. Mas hoje estamos em presença de um sócio tão querido, e tanto mais querido quanto é certo que fez exceção para nós. Recusou-se a participar de instituições da mais alta categoria, e instituições até cobiçadíssimas, como a Academia Brasileira de Letras, mas ao Pen Clube veio o sim. Você é um sócio em profundidade. Não é um sócio apenas inscrito, mas um sócio em profundidade porque abriu exceção para o Pen Clube. A projeção universal da obra faz Drummond ser indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Gravando. Fazenda. Vejo o Retiro. Suspiro no Vale Fundo. Retiro ficava longe do oceano mundo. Ninguém sabia da Rússia com sua foice. A morte escolhia a forma breve de um coice. O amor das éguas rinchava no azul do pasto, e criação e gente em liga, tudo era casto. Obrigado, Drummond. Caso do vestido. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? A pessoa que envelhece, ela procura se agarrar à vida através da ligação com as coisas eternas da vida, com as coisas belas, com as coisas gostosas, mas
sobretudo com um pensamento novo, né? Porque se a gente não realiza mais as coisas da mocidade, pelo menos a gente pensa e curte elas em pensamento. Então a atividade literária é uma dessas. Você pode continuar indefinidamente, né? Em todos os gêneros são importantes, desde que eles sejam bem praticados. Não há escala de tamanho, nem de importância. Desde garoto, desde criança que eu me interesso por política, porque havia uma campanha civilista em confronto com a campanha militarista de Rui Barbosa e Marechal Hermes, e toda a nossa cidade era praticamente civilista. Nós ganhamos a eleição na nossa cidade de Itabira. Nós perdemos no conjunto porque a máquina oficial manipulou as eleições de tal maneira que o presidente da República, Marechal Hermes, foi eleito, sabe quantos eleitores? Um número redondo, nunca houve no mundo, 400 mil votos. Porque não houve nem 399 mil, nem 400.012, 400 mil votos redondos. Então eles manipulavam aquelas atas e faziam o que quiseram. Então, desde essa ocasião, que eu estou habituado a perder eleições. Eu só acredito no pessoal moço, não sei se é uma crença absurda, mas eu acho que a gente moça tem que achar um caminho, tem que descobrir uma coisa. Para isso, ela está se informando nas universidades, ela está vendo o dia a dia brasileiro, ela vê o que se passa no mundo, né? Ela tem uma soma de informações que há de ser útil, né? Até a gente há de aparecer um líder, vários líderes, uma nova corrente de opinião. Seria talvez uma educação democrática, uma educação positiva, realista, objetiva, que criasse no espírito dos jovens as condições para eles assumirem o poder. Acho que o mundo marcha para uma sociedade socialista. A sociedade burguesa é tão devoradora que ela dá uma aparência de dependência à mulher e depois cobra caro, né? A mulher fica sendo um instrumento, um objeto de moda, né? de fotografia, etc. Simplesmente, realmente é muito bom que uma mulher ganhe dinheiro como modelo, como qualquer outra atividade. Agora eu acho que a mulher precisa se compenetrar disso, né? Que ela é realmente muito importante, não como deusa, né? Não como rainha, mas como participante da vida, que está adquirindo direitos e que precisa regular esses direitos para que ela não seja manipulada também, né? Você sabe que a enfermeira no Brasil é uma das pessoas das quais mais se exige e a quem menos se dá. Sabe quanto ganha uma enfermeira diplomada por curso universitário, depois de muito tempo? 3 salários mínimos. Não dá, né, para o Brasil funcionar assim. Agora, já não estou falando da professora, né, porque no interior há casos em que a professora não ganha nem salário mínimo, né? Isso aí realmente é uma vergonha tamanha que eu fico triste de dizer assim. Nos últimos anos, a vida presente oculta-se numa poesia que materializa a memória, fazendo o passado tornar-se vivo e real, substância física nos seus versos. Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra, não estou morto por lá? A correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá, donde me despedia. Quando vim da minha terra, não vim. Perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído. Ai de mim. Nunca saí. Emoção na cidade. Chegou telegrama para Chico Brito. Que notícia ruim. Que morte ou pesadelo avança para Chico Brito no papel dobrado. Nunca ninguém recebe um telegrama que não seja de má sorte. Para isso foi inventado. Lá vem o estafeta com rosto de parca, trazendo na mão a dor de Chico Brito. Não só pra ninguém. Compete a Chico descolar as dobras de seu infortúnio. Telegrama! 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 Em frente à casa de Chico, voejar múmuro de negras hipóteses confabuladas. O estafeta bate à porta. Aparece Chico varado de sofrimento prévio. Não lê imediatamente. Carece de uma cadeira e de um copo d'água. Pálido, crava os olhos nas letras mortais.
queira aceitar refusivos cumprimentos, passagem data natalícia. Espero merecer valioso apoio, distinto correligionário, minha reeleição, deputado federal, 5º Distrito. Cordial abraço, Atanágoras Falcão. Eu me lembro, comecei a ler Drummond, eu li um poema do Drummond do qual quase ninguém fala, que se chama Onde há pouco falávamos. É um dos maiores poemas, no meu entender, da língua portuguesa. Então, quando ele fala o piano velho, naquela sala antiga, né, onde há pouco falávamos, mas que agora ninguém está lá para falar. Então toca o piano e o piano solta poeira. Aquele piano, o piano da família, que é cheio de afeto, mas aí toca, aí sai poeira do poema, sai aranha, pus, coisa aí. Então, coisa abjeta, mas realmente o afeto e a vida, só ele podia dizer aquilo, só ele podia sentir aquilo, como a chuva pingando desenterrou meu pai. É um grande poeta, cara. Eu padeço da mesma admiração, do mesmo amor pelo Drummond. Eu abro o livro de poesia dele, eu fico travada. Tarde de maio. Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível. Sinal de derrota que se vai consumindo, a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém. Que precisamente volve o rosto, não sei se dou conta. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio, tantas vezes. Tantas vezes morremos. Quando eu conheci o Drummond e vi aquela figura de funcionário público, né? Que ele era. Aquela figura mais anônima. Ninguém perceberia Drummond numa multidão, em parte nenhuma. E leio esse texto aqui, eu vejo... A gente está diante de um milagre, que é o fenômeno da poesia. Acho que é por isso que a gente não aguenta, né? A gente é muito grande, é muito maior que nós. E como qualquer obra de arte, a finalidade dela é tocar na poesia, ela só se constitui como obra de arte a hora que ela vibra essa corda. Então, a gente diante da poesia, a gente não tem nada a fazer. É ficar desarmado e aproveitar e se deixar tomar pela graça. E bem dizer... Aí, no caso, bem dizer o poeta como veículo disso. Ele é o portador, só, apenas. Bendito, né? Bendito Carlos Drummond de Andrade. Sua querida filha Maria Julieta falece vítima de câncer. Após 12 dias, em 17 de agosto de 1987, morre Carlos Drummond de Andrade. Eu não creio em Deus. Seria incoerência apelar para ele no final da vida. Admiro muito a postura de Machado de Assis, que não chamou ninguém quando se defrontou com a morte. Essa ideia me acompanha. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos.
múltiplo, complexo, sem heterônimos como Fernando Pessoa, mas contendo muitas fases e muitos poetas num só. Este artista de 7 faces também fez versos eróticos e carinhosos. Como disse numa poesia, amor, pois que é palavra essencial. E cantou a mulher brasileira na sua beleza, o corpo feminino e o sorriso da moça que passava. Bom dia, eu dizia, a moça que de longe me sorria. Bom dia, mas da distância ela nem me respondia. Em vão a fala dos olhos e dos braços repetia, bom dia. A moça que estava de noite como de dia, bem longe do meu poder e do meu pobre bom dia. Bom dia sempre. Se acaso a resposta vier fria ou tarde vier, contudo esperarei o bom dia. E sobre casas compactas, sobre o vale e a serrania, irei repetindo manso, a qualquer hora. Bom dia. O tempo é talvez ingrato e funda melancolia para que se justifique o meu absurdo bom dia. Nem a moça põe reparo, não sente nem desconfia o que há de carinho preso no cerne desse bom dia. Bom dia, repito, à tarde. À meia-noite, bom dia. E de madrugada vou pintando a cor do meu dia, que a moça possa encontrá-lo azul e rosa. Bom dia, bom dia. Apenas o eco na mata, mas quem diria, decifra minha mensagem. Deseja bom o meu dia. A moça, sorrindo ao longe, não sente nessa alegria o que há de rude também no clarão desse bom dia, de triste, túrbido, inquieto, noite que se denuncia e vai errante sem fogos, na mais louca nostalgia. Ah, se um dia respondesses ao meu bom dia, como a noite se mudara no mais cristalino dia.